Bom dia, terceiro ano. Na aula de hoje, terça-feira, dia 10 de novembro, a gente vai estar dando continuidade ao nosso estudo sobre quilograma, grama e miligrama. E aí, vocês vão abrir o livro na página 40 e hoje a gente vai resolver essa oitava questão da página 40, certo? A tia vai resolver com vocês, explicando passo a passo, dando aquela ajudinha, tá bom? Então vamos lá. A oitava questão diz assim: observe na tabela a seguir a quantidade de quilogramas de pão francês e de pão de queijo vendidos por uma padaria em 5 dias da última semana. Então, nós temos aqui uma tabela. E nessa tabela nós temos o título, que é quilogramas vendidos. Nós temos os dias da semana, quilogramas, e temos pão francês e pão de queijo. Vamos observar essa tabela e a gente vai perceber que é uma tabela de dupla entrada. Lembram disso que a gente estudou? Tabela de dupla entrada. Por quê? Porque uma coluna, ela se divide em mais duas. Então, uma coluna, ela tem duas entradas. E aí, a gente vai responder a letra A. Quantos quilogramas de pão francês foram vendidos na quarta-feira? Então, a gente vai observar quantos pão francês foram vendidos na quarta-feira. Então, a gente vai vir aqui, ó. Quarta-feira, a gente vai observar que foram vendidos de pão francês 138 quilos, não é isso? Então, vocês vão completar aí com o número 138 e a sigla que representa quilogramas, que é o K e o G, não é isso? Para indicar que são 138 quilogramas. Na letra B diz assim: quantos quilogramas de pão de queijo foram vendidos na terça-feira? Pão de queijo é a última seção, não é isso? É a última coluna. E foram vendidos na sexta-feira. Então, a gente vai olhar. Sexta-feira, pão de queijo, foram vendidos 85 quilos. E aí, vocês vão completar que foram vendidos 85 quilos. Agora, a gente vai para a letra C, que diz assim: na quarta-feira foram vendidos quantos quilogramas de pão francês a mais do que de pão de queijo? Então, para a gente saber quantos quilos foram vendidos a mais, nós vamos ter que subtrair o quilo, do pão francês menos os quilos do pão de queijo. E aí, nós vamos olhar na quarta-feira. Na quarta-feira foram vendidos 138 pão francês. Então, vamos lá. Centena, não é isso? Dezenas e unidades. E a gente vai colocar os números. 138 de pão francês menos a quantidade de pão de queijo. Na quarta-feira foram 62 quilos de pão de queijo. Então, menos 62 quilos. E aí, a gente vai subtrair 8 unidades, né? 8 menos 2, então é o mesmo que a gente ter 8 e tirar 2. A gente vai ficar com 6. Então, 8 menos 2 é igual a 6. Nós temos aqui dezenas e centenas para subtrair. Nós temos 3 dezenas menos 6 dezenas. Então, a gente não pode fazer. Por quê? Porque o 3 é menor do que o 6. Então, não tem como a gente subtrair 3, subtrair um número maior de um número menor. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pedir uma dezena emprestada à centena. Então, a gente vai cortar aqui. Como aqui é 1, se a gente vai trazer o 1 para cá, então aqui vai ficar 0, né? Vai ficar nada. E aí, a gente corta o 3 e leva o 3 aqui para cima. Então, agora nós temos 13. E vamos tirar 6. 13 menos 6 é igual a 7. Então, nós temos aí 76 quilos a mais. Então, na resposta, onde tem aqui ó, o item resposta, a gente vai responder. O que foi que a pergunta fez pra gente? Na quarta-feira foram vendidos quantos quilogramas de pão francês a mais do que o de queijo? Então, a gente vai completar aqui. Foram, lembrar que eu
peço para colocar a resposta completinha. Então, foram vendidos 76 quilos, não é isso? Quilogramas de pão francês a mais, não é isso? Do que o pão de queijo. Então, vocês vão completar aí com essa resposta que eu acabei de montar aqui para vocês, tá bom? Agora a gente vai para a letra D, que diz assim: nesses 5 dias foram vendidos mais de 800 quilos de pão francês, ou menos. Foi vendido mais ou menos nesses 5 dias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar a quantidade de pão francês que foram vendidos, não é isso? Então, a gente vai somar segunda e quarta, não é isso? Então, vamos somar de uma forma mais simples. Então, a gente vai juntar o que foi vendido tudo no de pão francês. Então, olha, 120 de pão francês, mais 150 da terça-feira, 0 mais 0, 0, 2 mais 5, 7, 1 mais 1, 2. Então, foram vendidos 170 na segunda e na terça. Na quarta e na quinta foram vendidos 138, mais 119. Vocês estão vendo isso aí na tabela, né? Então, a gente vai somar. 8 mais 9 é igual a 17, né? Isso, então a gente coloca o 7 e vai o 1. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Então, a gente baixa o 5. 1 mais 1, 2. Então, foram vendidos na quarta e na quinta 257 quilos de pão francês. E agora, a gente vai somar o que foi vendido na segunda e terça, 270, mais o que foi vendido na quarta e quinta, 257, mais o que foi vendido na sexta-feira, que foi 285. E agora a gente vai somar isso tudo. 0 mais 7, 7. 7 mais 5, 7. 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12, bota o 2 e vai o 1. Então, 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 8. 9, 10, 11, 12, 13. 13. 13 mais 8 vai dar 13 mais 8 vai dar 21. Então, a gente coloca o 1 e vem o 2 para cá. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Mais 1, 7. Então, foram vendidos mais ou menos de 800 quilos. Foram vendidos 712 quilos. Então, 712 é menor do que 800, não é isso? Então, a gente vai colocar que foram vendidos menos de 800 quilos, não é isso? Por quê? Porque 712 é menor do que 800. E aí, na letra E, pergunta: em que dia da semana a quantidade de pão de queijo vendida foi a metade da quantidade de pão francês vendida? Em quilogramas. Aí, nós vamos fazer... qual é a quantidade aqui de pão de queijo que multiplicado por 2 vai dar a quantidade de pão francês? Ou qual é a quantidade de pão francês que dividido por 2 vai dar a quantidade de pão de queijo? E aí vocês vão realizar essas continhas para descobrir qual foi o dia e por quê, certo? E aí, gente, nós encerramos a nossa aula de hoje, certo? De terça-feira. E aí, amanhã, quarta-feira, a gente volta dando continuidade aos nossos conteúdos.